Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço em que nós recebemos os parlamentares catarinenses para um bate-papo mais direto com a população do Estado. No programa de hoje eu recebo a visita da deputada Luciane Carminati, do PT, ela que começa o ano de 2017 com uma série de novos desafios aqui na casa e hoje conversa com a gente sobre esse e outros assuntos. Tudo bem, deputada? Prazer tê-la Tudo aqui. bem, prazer. Deputada, uma das novidades é a sua indicação para a presidência de uma das comissões mais estratégicas aqui da casa, a Comissão de Educação, uma área em que a senhora milita há muito tempo, pelo fato de ser professora, e sobre a qual fez uma grande defesa no ano passado. Então, uma alegria muito grande e, com certeza, muitos desafios. Nós temos a pasta da Educação, Cultura e Desporto nessa mesma comissão. E na educação, como primeiro desafio, o abono das faltas dos professores que tiveram movimentos reivindicatórios de 2012 até 2015. São 13 mil professores, já repuseram essas aulas. Então, o governo reconhece que houve reposição dos 200 dias, pagou para muitos, mas está na ficha funcional ainda. Então, essa é a primeira batalha que nós temos, mas nós temos o Plano Estadual de Educação, que não pode ficar numa gaveta, tem que sair as metas, tem que ser implementadas. Nós temos o desafio das creches em Santa Catarina, o desafio das bolsas de estudo, da valorização do magistério catarinense, enfim, os desafios da melhoria da qualidade da educação. É uma comissão que provavelmente vai ter muito trabalho pela frente em 2017. Com certeza, eu não sei se terá outra comissão que trabalhará mais do que essa, talvez igual, mas mais não, com certeza. Porque a educação é a área que eu atuo, eu sou profissional da área, eu acredito que o país precisa investir muito nessa dimensão do educar, do acesso ao conhecimento. E, infelizmente, a gente tem um problema a partir desse governo novo que assumiu, que é justamente o financiamento da educação. E sem dinheiro novo não se faz educação. Então, uma grande batalha é garantir os recursos do pré-sal para que nós tenhamos 10% do PIB investido em educação em nosso país. E outra luta é a melhoria das condições da própria categoria, né, deputada? Com certeza, os professores tiveram perdas nos últimos anos, inclusive esta casa, infelizmente, aprovou um plano de carreira. Muitos professores estão perdendo remuneração, quem estava no final da carreira para se aposentar. Também o caso dos ACTs, é o caso do concurso público e, acima de tudo, a aplicação da lei na carreira. A lei do piso na carreira, ela não está ainda implementada e os professores estão praticamente perdendo salário ou com salário congelado. Então, é um grande desafio e nós vamos ter que trabalhar junto com toda a categoria unida, o sindicato que representa os profissionais da educação, os demais trabalhadores, para que a gente tenha força e possa reverter essa situação. Deputada, um outro assunto que a senhora pretende insistir aqui na Assembleia Legislativa, e já tocou nele algumas vezes, é no que diz respeito a essa metodologia utilizada para calcular o repasse dos recursos do Fundo Social para as APAES do Estado. Que discussão é essa? Então, existe uma lei estadual aprovada que destina 1% do Fundo Social para as APAES. No entanto, esse recurso não foi na sua totalidade implementado. O governo não tem aplicado a lei como ela previa, portanto, nós temos uma perda para as APAES de em torno de 120 milhões nos 6 anos anteriores, em torno de 20 milhões ano. E agora, então, o governo, por força também do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que julgou que, de fato, as APAES estão perdendo recurso para custeio e manutenção, o governo o que faz? Ao invés de repassar o que falta e garantir todo esse recurso do 1% do Fundo Social, o governo enviou para casa, no ano passado, um projeto de lei legalizando a retirada de recurso, então, legalizando a diminuição de recursos. Eu imediatamente segurei esse projeto, ele está comigo na CCJ e nós vamos trabalhar para que as APAES tenham este recurso retido e não vamos permitir legalizar a diminuição de recursos para as APAES. Então essa é uma situação que nós estamos muito vigilantes e nós sabemos que a educação especial ela é uma área muito sensível e é uma área que a população jamais vai aceitar diminuir recursos. E o nosso papel aqui é fazer com que a lei seja cumprida. 1% para as APAES. Até porque esse recurso é importante para o funcionamento das APAES diante do tipo de trabalho que é oferecido, ou seja, não é um trabalho isolado que se extingue
num determinado ano. É um trabalho a longo prazo com os alunos da instituição. É um trabalho contínuo, como você falou, e além do que, carece de profissionais qualificados. É o professor habilitado em educação especial, é o psicólogo, é assistente social, é uma equipe de profissionais, é o fisioterapeuta. Então, é um recurso fundamental para se pensar, desculpa, para se pensar o desenvolvimento desse educando. Deputada, falando na questão de recursos, a senhora já manifestou, inclusive na tribuna do plenário, sua posição contrária à aprovação de um projeto aqui pela Assembleia que mexeu com as taxas estaduais, alegando que, inclusive, isso prejudica as empresas e a população. O governo tem propalado que não aumentou imposto nesses últimos anos. E isso, de certa forma, é verdade, mas está aumentando taxas. Então, indiretamente, eu diria que o recurso é um só, sai do bolso do consumidor, do bolso do empresário. Qual é o aumento que a gente tem? São taxas de segurança pública, vistoria policial, projetos de novas edificações por metro quadrado, vistoria para a liberação do habite-se, quem faz edificação precisa do habite-se, também por metro quadrado, alteração de projetos, retorno de vistoria. Este aumento equivale a 58%. Então, é claro que o cidadão que precisa desses serviços, né, vai pagar 58% a mais do que pagava até no dia anterior. Então, quando nós vimos isso, é muito contraditório num momento em que todos estão segurando as contas, em que não há o aumento do salário, nem sequer da inflação, a reposição. Então, eu não posso permitir que 58% dessas taxas sejam aumentadas. E nós temos também a criação de mais 4 taxas novas, que não existiam. Para ter uma ideia, laudo de perícia administrativa para regularização veicular, R$ 89,96. Quem tem veículos e precisa regularizar, R$ 90 praticamente, né? Fiscalização e inclusão de vistoria em veículo, R$ 27,20, que não existia. Então, uma taxa nova. E aí tem envios de documentos por postais, quando solicitado, R$ 16 por documento. Então, são todas taxas novas criadas e que, se somada aos 58% das taxas já existentes, eu tenho certeza que o cidadão catarinense sai prejudicado e os empresários também. Isso já foi aprovado. Isso aqui, na verdade, nós estamos segurando. Por iniciativa minha, então, no ano passado, quando entrou na primeira comissão, que eu faço parte, quando eu vi o valor, o percentual, consultei os setores ligados à área, né, os cidadãos de uma forma geral, todos pediram deputada segura. Então, esse projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Não foi aprovado em nenhuma comissão Não por enquanto. foi, ele não andou, ele não tramitou. Eu espero que os deputados agora continuem, né, segurando esses projetos e dialogando com o governo, né? E isso com certeza vai render bastante discussão. Com certeza. Deputada, mudando um pouco de área, a senhora, nos programas anteriores em que a gente teve a oportunidade de conversar, mencionou o aumento dos níveis de violência na sua região, que é a região Oeste. A senhora representa essa região aqui na Assembleia Legislativa e muitas vezes falou sobre esse aumento da criminalidade, como acontece em outras tantas regiões de Santa Catarina. Mas externou aqui a necessidade de que Chapecó, em especial, por ser um município bastante grande e representar toda uma grande região, tivesse uma delegacia especializada na investigação de homicídios. E agora a gente já pode comemorar essa vitória, é isso mesmo? É uma vitória, eu estou muito feliz com isso, porque Chapecó tem oscilado entre 3º e 4º lugar em cidades com maior número de homicídios todos os anos. O ano passado ficou em 4º lugar, perdendo apenas para Florianópolis, que é a capital, Joinville, a maior cidade, Itajaí, que é portuária, e depois vem Chapecó. Então, isso nos preocupa, né? As pessoas nos abordam o tempo todo e eu tenho trabalhado, inclusive no ano passado nós fizemos uma audiência com o delegado-geral da Polícia Civil, solicitando a criação da Delegacia de Homicídios. Depois o delegado disse, olha, deputada, eu vou trabalhar numa outra alternativa, que é a divisão da DIC num setor de homicídios. E esta semana, então, eu tive a confirmação já da destinação para Chapecó. Nós tivemos um envio de mais um delegado e 3 agentes de Polícia Civil que vão tratar somente da investigação de homicídios. Então, Chapecó passa a ter a DIC,
com duas DICs, digamos assim, uma divisão de investigação criminal homicídios e uma divisão de investigação criminal furtos, roubos e demais crimes. Então, eu diria que é uma grande alegria, porque, na verdade, nós temos uma conquista, né, da luta por segurança pública. E não se faz segurança pública sem investigação, sem policiais, sem uma polícia civil forte, sem PMs na rua. Então, eu estou muito feliz que esse pleito deu resultado. Chapecó agora vai poder contar com essa estrutura adicional aí para uma Já segurança maior. está em funcionamento. Isso é mais legal, porque às vezes se promete, né? E demora um ano, meio ano. Não, eu estive, inclusive, visitando a DIC, conversei com os 2 delegados que assumiram, né, as novas divisões e as equipes, todos muito animados, envolvidos, comprometidos. E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a segurança pública, não só de Chapecó, mas da nossa região oeste. Ainda falando em segurança pública, imagino que a expectativa agora, com o recente anúncio feito pelo governador do estado, é de convocar mais 1.000 policiais que foram aprovados e que estão em excedentes no concurso da Polícia Militar, seja grande no sentido de que a região oeste também receba um bom número de policiais. Nós temos uma preocupação porque a nossa região é a que tem, o nosso batalhão de Chapecó é o que tem o maior número de municípios. Eu, inclusive, já tratei disso em outros programas, que é o maior território é o nosso batalhão. São 54 municípios, nós temos Chapecó e o extremo oeste apenas. Então, quando vai 100 policiais para lá, se você pensar 54 municípios, né, evapora quase, porque é muitos municípios para destinar. Então, a grande questão que a gente levanta sempre é quais são os critérios para a destinação do número de policiais. Porque se você olha só pelo número de batalhões, não é justo, porque o nosso território é muito maior do que as demais regiões do estado. Então, nós estamos pleiteando já em várias audiências e vamos acompanhar, né, para que de fato Chapecó possa recuperar o número de policiais que perdeu. Porque, veja bem, a população cresceu, teve uma época que o governo do estado não viabilizou o concurso público e muitos foram se aposentando. Então, agora, por mais que é reposto, você não recupera aquele atraso. Então, a gente precisa ficar permanentemente cobrando, insistindo para que tenhamos concursos públicos permanentemente e também que os critérios de destinação desses policiais sejam transparentes, né, e objetivos. Então, Chapecó merece, nós vamos brigar por isso e queremos o maior contingente de policiais para atender essa grande região. Deputada, além dos assuntos que dizem respeito diretamente à vida dos catarinenses, que mexem com o dia a dia aqui de Santa Catarina, a senhora lança um olhar, evidentemente, para todo o cenário nacional e para todas as mudanças que estão por vir. E já fez críticas bastante contundentes, tanto à reforma da Previdência quanto à reforma trabalhista em tramitação no Congresso Nacional, nesse caso. A reforma da Previdência é uma das reformas mais cruéis que nós podemos imaginar. Inclusive, muitos países têm, se a gente for estudar a aposentadoria nos países ricos, países desenvolvidos, os países da América Latina, ninguém executou uma medida tão cruel quanto essa. Você imaginar que hoje 80% das mulheres se aposentam pela idade, dado real hoje, 80% se aposentaram pela idade. Com essa medida, 49 anos de contribuição é praticamente dizer que acaba a aposentadoria para as mulheres. Os professores, eu não consigo imaginar uma escola que uma professora com 65 anos de idade vai dar aula para uma turma de crianças e para uma turma de jovens, de adolescentes com 65 anos de idade. E a reforma faz isso, ela acaba com o segurado especial, então as professoras e os agricultores deixam de se aposentar, especialmente as mulheres, aos 55 anos e vão para 65 anos. Então, a primeira contestação é o absurdo disso, porque nós temos o fim da aposentadoria pública. E claro que o que as pessoas vão dizer, já estão dizendo, eu não vou mais pagar a aposentadoria, eu vou depositar na poupança para depois eu ter um seguro, né, o resto da vida. Mas as pessoas não se dão conta que a Previdência faz parte da Seguridade Social. Nós temos o tripé, que é a assistência social, o SUS, né, a saúde e a Previdência. E hoje se arrecada 700 bilhões da Seguridade, que é esses 3 setores.
Com a reforma da Previdência, não é só a Previdência que acaba. Nós temos um impacto na assistência e na saúde. O cidadão que está me ouvindo, se sofrer um acidente de moto e ficar inválido, não adianta ter aqueles reais na poupança. É para o resto da vida. Então, a gente não pode permitir que a Previdência acabe. O que a gente precisa fazer é o contrário, é discutir as altas aposentadorias e nós precisamos discutir a sonegação previdenciária. Justamente empresas como o Itaú Prev e o Bradesco, que quer vender a aposentadoria privada, devem para o governo. Então, não seria muito mais sensato e mais justo com o trabalhador o governo cobrar de quem deve e deve o dobro que o governo diz que tem de rombo? Nós não acreditamos, né? Porque os dados comprovam que não existe rombo, mas o governo diz que tem rombo, é 170 bi. 170 bi. As empresas devem de 300 a 500 bi por ano de sonegação, sonegam. Então vamos cobrar de quem sonega, mas vamos permitir que o trabalhador que começou cedo, né, que depende de um salário, 2 salários, 3 salários mínimos, ele não seja prejudicado com essa reforma. Então nós vamos lutar contra isso, nós não aceitamos essas mudanças, porque a gente sabe que isso vai prejudicar a todos. Não é só mulheres, agricultores e professores. Os jovens também vão perder oportunidades porque uma pessoa de 65 anos trabalhando é uma vaga a menos para o jovem. Então a Previdência atinge os jovens e atinge, portanto, toda a sociedade. E apesar de ser uma discussão que está acontecendo no Congresso Nacional, tenho certeza que a senhora vai bater nessa tecla muitas vezes para tentar alertar a população nesse sentido. Sim, porque a população, inclusive, olha para a gente e diz, deputada, pelo amor de Deus, não deixem aprovar isso. É um absurdo. Então, é claro que é um tema que não se decide aqui, mas a nossa fala, né, a nossa cobrança, a nossa insistência, nosso poder também de esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas escutam que a Previdência está quebrada e dizem que está quebrada e acabou, e não vão estudar sobre isso. Então, nós vamos lutar e vamos derrubar isso, não pode acontecer para o Brasil continuar, né, numa perspectiva de garantir proteção social a todos os brasileiros. A gente vai acompanhar essa luta com certeza. Deputada, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada e até a próxima. A você de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Nos vemos numa próxima. Até lá.